Olá, eu me chamo Felipe, eu sou astrólogo, tarólogo e terapeuta holístico. E esse é um dos primeiros vídeos abertos aqui desse canal. E nele você vai saber um pouquinho mais sobre o principal evento astrológico que nós temos para essa semana. Um eclipse lunar no signo de Virgem que ocorre na próxima sexta-feira. Você quer entender como esse eclipse pode influenciar a sua vida? Como? Onde? De que forma? Qual a dinâmica? E principalmente, quais são as oportunidades que ele também pode trazer? Vem comigo que eu vou te explicar de uma maneira nada mística e sim muito prática para você aplicar na sua vida. Essa possivelmente é a nossa primeira interação aqui nessa plataforma, até porque esse é o primeiro vídeo que eu estou deixando aberto. Então eu já te agradeço por clicar e por se interessar por esse assunto, mas se você quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, aqui estão as minhas principais redes sociais. Nelas você vai encontrar uma interpretação diária através da astrologia, sempre de uma maneira dada mística e sim muito prática, porque o meu objetivo é gerar transformação. Então essas informações precisam ser práticas para que você aplique na sua vida. Além do mais, eu compartilho por lá também alguns artigos que eu escrevo em parceria com o João Bidu. Esses artigos são veiculados também no terra.com e o foco principal é autotransformação, conhecimento e espiritualidade, utilizando o tarô e a astrologia de uma maneira muito profunda. Aqui também está o meu site, onde você pode conhecer mais sobre mim e entender um pouco mais sobre essa metodologia de trabalho e sobre atendimentos. Mas vamos ao que importa, que é o eclipse lunar que vai acontecer nessa sexta-feira, dia 14, no signo de Virgem. Precisamos primeiro entender de onde estamos vindo, para onde estamos indo. Quando a gente olha para um eclipse, a gente busca as fases lunares. Um eclipse lunar sempre ocorre numa fase de lua cheia, não necessariamente todas as luas cheias, mas sim quando a lua está muito próxima dos nodos lunares, que a gente vai falar ao longo desse vídeo. Então, nós estamos vindo para uma lua cheia no signo de Virgem, já passamos por uma lua crescente e também por uma lua nova. A lua cheia basicamente é o apogeu, é o resultado. Por isso que o eclipse lunar ele tem a ver com finalizações e encerramentos. É quando as coisas chegam no seu ápice. Mas que coisas são essas? A gente precisa voltar 6 meses atrás, na lua nova no signo de Virgem, que ocorreu basicamente em setembro de 2024. Tu lembra o que estava acontecendo na sua vida nesse período? Consegue buscar na memória quais são as informações e as coisas que você está carregando desde lá? Se você não consegue, eu vou te dar algumas dicas. A primeira delas é que você abra sua galeria de foto e verifique as fotos que você tirou lá no mês de setembro. Isso pode trazer um certo refresco para sua memória e recordar o que estava acontecendo na sua vida naquele período. A segunda é caso você não apague os históricos do WhatsApp, tenta buscar nas conversas quais eram os temas principais que estavam rolando naquele mês. Isso porque são esses temas que estão sendo estimulados para chegar num apogeu e automaticamente numa conclusão, numa finalização. Então vale lembrar, eclipse lunar fala sobre finalizações, conclusões. A partir de então, a gente começa a ver esses temas minguarem na nossa vida, essas coisas sendo solucionadas, essas coisas sendo finalizadas, e a gente pode lidar um pouco com essa carga emocional do apego. E aqui vai o primeiro spoiler sobre esse eclipse. A gente pode perceber que algumas estruturas já não fazem sentido na nossa vida e vamos ser convidados a se desapegar, abrir mão, para que lá no mês de setembro de 2025, quando ocorrer o eclipse solar no signo de Virgem, a gente possa iniciar coisas novas na nossa vida. O eclipse solar ocorre numa lua nova, por isso ele fala sobre novidades, oportunidades, novos ciclos que se abrem, para a gente começar a conquistar e a criar uma vida com mais praticidade, já que estamos falando do signo de Virgem, e também com mais consciência. Um ponto interessante que a gente pode aplicar ainda sobre esse eclipse é que essa temporada, que vai rolar mais ou menos até 2027, a última vez que aconteceram foi no ano de 2007 e 2008. Aí, talvez você não tenha na sua galeria de foto, obviamente, mas tenta buscar na sua memória quais foram os temas que aconteceram naquele ano na sua vida. Quais foram as coisas que foram movimentadas. Isso eu estou trazendo exatamente se você não conhece o seu mapa astral. Se você conhece, olha lá onde está a casa de peixes e a casa de virgem. E aí você aplica essas questões, essas dinâmicas que nós vamos abordar nesse vídeo diretamente para esses assuntos, esses temas da sua vida. Esse foi o último período em que os nodos lunares estavam posicionados nesses signos. E agora eu vou falar um pouco sobre os nodos lunares, o que é esses nodos.
Ele é mais comum de ser utilizado dentro da astrologia kármica, porque esses nodos lunares são pontos matemáticos que indicam o nosso desenvolvimento como alma, como espírito, como consciência. O nó do sul fala sobre as bagagens que o nosso espírito já carrega, as experiências que nós já temos, que estão talvez mais recentes dentro da nossa consciência, aquilo que a gente domina. E por isso, muitas das vezes, a gente fica apegado a esse nó do sul. Entretanto, a vida caminha para o nó do norte. Nós precisamos desenvolver tudo aquilo que o nó do norte aponta dentro do nosso mapa. Nós precisamos utilizar daquilo que carregamos no nó do sul para traçar o caminho ao nó do norte e não ficar estacionado ali no nó do sul. Atualmente nós estamos com o nó do sul posicionado no signo de Virgem, que traz dinâmicas relacionadas à nossa saúde, a questões relacionadas à natureza, à biologia, à parte física inclusive do nosso corpo, mas também a nossa necessidade de sermos mais pragmáticos e mais eficientes diante da vida. Isso tudo fala sobre o signo de Virgem. A grande situação é que nós estamos com esse posicionamento do nó do sul. Então o que a gente precisa soltar, largar, abrir mão para ver a nossa vida andando? Talvez a gente comece a compreender que estamos sendo pragmáticos demais diante da vida e esquecendo coisas que são sutis, mas totalmente indispensáveis. E eu coloco aqui principalmente no tema relacionado à saúde. Nós estamos vendo cada vez mais as facilidades tecnológicas acontecendo, sendo criadas e desenvolvidas. Mas nós não estamos conseguindo compreender ainda os impactos que essas facilidades tecnológicas têm sobre a nossa vida e sobre a nossa eficiência ao longo da vida. Aqui eu coloco sim sobre as questões da inteligência artificial, que veio para facilitar muita coisa, mas quem domina a inteligência artificial e consegue construir uma linha de raciocínio mais lógica para fazer um bom uso, por exemplo, dessas tecnologias, com certeza pode se dar muito bem. Entretanto, a gente vê muitas vezes acontecendo o oposto. A gente começa a utilizar dessas facilidades e esquecendo capacidades básicas que todo ser humano é capaz de desenvolver. Vou citar alguns exemplos bem básicos, como por exemplo, a criação de um texto, a criação de um trabalho, que muitas vezes as pessoas começam a ficar extremamente dependentes dessa tecnologia e não têm um senso crítico, por exemplo, para adaptar esses textos, ou até mesmo pessoas que estão utilizando das inteligências artificiais para desabafar e fazer terapia sobre a própria vida. Ao longo do tempo a gente começa a perceber que estamos cada vez mais desconectados de um lado humano e de um lado social, de um lado mais sutil, que é exatamente esse nodo lunar no signo de Peixes. Peixes fala sobre a sutilidade da vida, Peixes fala sobre a espiritualidade e também fala sobre o inconsciente de uma maneira mais coletiva. Aquilo que está dentro de mim também está fora, também está no todo. Uma maneira interessante de trabalharmos esse eixo é entender qual é a parcela do outro que ainda ressoa em mim. Quais são as coisas que o outro sofre, que o outro vive, que o outro faz, que o outro diz, mas que tem também dentro de mim. E a partir disso a gente vai entendendo que somos um, estamos todos conectados. E tudo que eu fizer ou que você fizer, automaticamente vai reverberar na vida do todo. Então essa é uma das principais dinâmicas que a gente pode começar a compreender para esse período de eclipse que se abrem ao longo de 2025. Um outro ponto também muito interessante é voltar ao aspecto da saúde. Enquanto o signo de Virgem fala sobre a saúde no sentido físico, biológico, o signo de Peixes fala sobre a saúde no sentido espiritual, porque é através do reconhecimento desse inconsciente coletivo que eu consigo me distinguir e criar a minha individuação conforme Jung defendeu durante todo o seu trabalho. A individuação é um processo extremamente saudável, mas ela é construída ao longo da vida e é uma coisa que raramente a gente conclui numa vida só. A gente começa pelo menos a ter a consciência de agir diante da vida com mais neutralidade, com mais propósito e com mais ancoramento dentro da nossa própria história pessoal. Mas para que a gente consiga percorrer essa senda de desenvolvimento pessoal e individuação, precisamos que os conceitos básicos e práticos da vida estejam em equilíbrio. E aí a gente volta para o signo de Virgem, que é o nosso corpo físico. Como você cuida desse receptáculo que te dá essa experiência da vida, essa experiência terrestre dessa encarnação? E aqui eu falo sobre os cuidados básicos mesmo, a questão da saúde, da higiene mental, a saúde relacionada aos exercícios físicos, a saúde relacionada ao estímulo das suas glândulas endócrinas, né, que são os seus hormônios. A outra questão também relacionada à alimentação.
Então tudo isso são instrumentos que nós precisamos ter consciência de que faz parte do caminho para alcançar esse nó do norte no signo de Peixes, que é esse desenvolvimento do ser espiritual. No campo esotérico, o ser espiritual nada mais é do que o nosso self, do que o nosso eu superior, essa consciência que precisa ser desenvolvida. São esses temas que a gente pode ver muito de uma forma mais dinâmica para o ano de 2025. A questão do cuidado da saúde básica, a saúde física, a saúde mental, mas também a questão do cuidado da saúde espiritual, nos tornando seres mais conscientes das atitudes que nós temos e como elas modelam a nossa vida, e automaticamente como elas influenciam a vida de outras pessoas e do mundo em que vivemos. E quando eu já falo sobre isso, eu puxo duas situações. A primeira é sobre os impactos climáticos que nós estamos vendo cada vez mais acontecendo. E a segunda é sobre que quando a gente fala sobre peixes, automaticamente a gente pensa nas águas, no mar. No processo esotérico, como eu havia comentado, as águas falam sobre as nossas emoções. E as nossas emoções, elas têm uma relação direta com uma parte do nosso cérebro, que é o cérebro límbico. É o cérebro que nos diferencia como seres mamíferos. Mas no nosso processo de desenvolvimento da consciência como seres humanos, nós desenvolvemos uma outra parte do cérebro que é o neocórtex. É a parte da racionalidade, é através dessa parte que nós geramos a comunicação, a lógica. Entretanto, ainda estamos nesse processo de desenvolvimento da consciência e muitas vezes muito atrasados, porque somos ainda muito dominados por nossas emoções. O nosso corpo emocional tem uma participação muito forte sobre o nosso processo de desenvolvimento consciencial. Um outro ponto é que essa própria questão relacionada ao desenvolvimento tecnológico, que implica diretamente sobre a nossa qualidade de vida, a questão até da nossa saúde mental, de às vezes a gente ficar se comparando com coisas irreais, e até o mau uso da tecnologia, deixando de exercitar o próprio cérebro, também carrega um outro problema ainda mais complexo, que é a situação das desigualdades sociais. Pessoas que não têm essas regalias que nós temos, por exemplo, né, eu estou aqui gravando da minha casa, na segurança, está chovendo lá fora, não estou molhando, mas tem pessoas que estão no estado de vulnerabilidade, que não tem nada disso. Não tem o básico, que é uma alimentação nutricional, uma noite de sono bem dormida e automaticamente ficam reféns das suas próprias emoções. Como é que um processo de desenvolvimento consciencial pode ser feito se essas condições básicas não sustentam essa jornada? Então esse eclipse fala sobre a saúde, a eficiência, a praticidade, que é virgem, como um caminho para você alcançar o signo de peixes, que é o quê? A sua individuação diante do coletivo, né? O seu processo de consciência espiritual, o seu processo do self, da construção de um self bem equilibrado, que inclusive, quando agir, vai automaticamente influenciar no todo, nessa conexão. É isso que fala sobre o signo de peixes. Então a gente precisa se conscientizar principalmente dos hábitos que nós cristalizamos ao longo de todo esse período e como esses hábitos estão nos impedindo de ir para a vida com uma consciência mais trabalhada e automaticamente com uma ineficiência. Para isso, nós vamos precisar mergulhar nos nossos medos, no nosso inconsciente, para conseguir compreender todas as cristalizações que nós criamos a fim de se autopreservar. Quando a gente olha o desenho astrológico desse eclipse lunar, a gente vê que o Sol está lá no signo de Peixes, que fala sobre a nossa inconsciência. Então a gente traz um aspecto de luminosidade para essa inconsciência, para esse medo, para esses temores, para encontrar as cristalizações nos hábitos, na forma prática da vida. Esse Sol está fazendo uma oposição à Lua está sendo iluminada, né? Ela pega toda a luz do Sol, e aquilo fica nítido para a gente perceber que não está muito legal, não está bacana esse comportamento, esse hábito, essa situação. Eu preciso terminar com isso. Eu preciso descristalizar todo esse comportamento e encarar esse medo de fato. Uma coisa muito interessante dentro da astrologia são os usos dos mitos. Na mitologia, a questão da constelação de peixes ela foi formada através do conto de Afrodite e Eros. Eles estavam fugindo de um monstro mais temido naquela época, que era o Tifão, quando ele declarou guerra a Zeus. Esse era um monstro que trazia caos, destruição por onde passava. E quando ele estava indo de encontro com Afrodite e com Eros,
ambos mergulharam no mar de Netuno, que é a ideia do inconsciente, e se tornaram peixes para se disfarçar e não serem pegos por Tifão. Automaticamente, virando peixes, nadando naquelas águas do inconsciente, eles encontram outros cardumes. Olha que legal, isso fala sobre o encontro do nosso inconsciente com o inconsciente coletivo. E automaticamente, quando a gente faz isso e olha com um processo mais racional dentro dessa história, a gente está constelando esses medos. Medos que estão em nós, que às vezes não fazem parte de nós, mas medos também que nós muitas das vezes construímos a nossa vida em volta como essa forma de autoproteção. Isso porque o nosso medo, ele é conhecido e às vezes a gente utiliza dele como forma de autoproteção para o desconhecido diante da vida. Então é muito mais fácil a gente lidar com algo que já conhecemos do que se lançar ao desconhecido, ao futuro incerto. E além disso, vale ressaltar que Vênus, né, Afrodite, na astrologia, quando ela está no signo de peixes, ela está em exaltação, ela está muito bem, porque ela se sente acolhida. Aquele amor que Afrodite tanto queria dar para as pessoas, para os seres, para outros deuses, ela encontra, por fim, esse amor no todo, no grande Deus universal. Aí a gente entende por que que no signo de peixes ela entra em exaltação, porque ela recebe todo esse carinho que ela queria entregar. Um outro ponto interessante é que lá para o final do mês de março a gente vê novamente Vênus, que está retrógrada, entrando no signo de peixes. Isso só demonstra que o trabalho acaba sendo muito mais íntimo e de revisão do que externo. Não só porque a gente está falando de uma Vênus retrógrada nesse caso, mas porque principalmente Mercúrio, a quem esse eclipse deve obrigação, porque é o regente do signo onde ele ocorre, né, Virgem, ele fica retrógrado no mesmo dia. E a partir daí ele alcança o signo de peixes. Isso só mostra pra gente como é importante esse momento de silenciarmos muitos impulsos externos, olharmos para dentro de nós, entendermos de fato aquilo que nós temos obrigação em fazer, aquilo que nós temos total controle, que está ao nosso alcance, e fazer isso. Fazer de uma forma racional, de uma forma consciente, que nos viabilize a ir para a vida com constância, com praticidade, com disciplina e com efetividade. Além disso, outros aspectos também estão nessa jogada. Como vocês podem ver aqui, nós temos Saturno coladinho ali com o Sol, Netuno e também o nodo lunar norte. Quando a gente fala sobre Saturno, ele traz um aspecto relacionado a limites, a imposições, a rigidez, a necessidade da gente lidar com o tempo, assim como o nodo lunar norte, que também já traz esse aspecto relacionado a algo que transcende, é algo que muitas das vezes a gente vê um resultado, a gente vê uma solução ao longo de um bom prazo, isso pode demorar para acontecer. Então, a gente precisa compreender de fato o uso do tempo diante dessa situação, o uso da rotina, o uso do dia, como isso está nos ajudando a sermos seres mais satisfeitos com a vida e mais felizes. Saturno, colado com o Sol, também traz um aspecto relacionado à autoridade. A quem estamos colocando esse poder de autoridade? Será que estamos indo para a vida com esse poder, fazendo bom uso dessa autonomia, ou nós estamos terceirizando isso para outras pessoas, para outros sistemas, inclusive para a própria tecnologia, já que a gente entrou nesse período de Plutão no signo de Aquário? Outro aspecto que tem dentro dessa configuração é Netuno, né? A presença de Netuno fala muito sobre enganos, sobre fugas, sobre a necessidade da gente mergulhar e se entregar para aquilo que muitas das vezes está meio confuso na nossa vida, mas que é necessário ser enfrentado. Além disso, Netuno ele traz muito o aspecto relacionado a esse escapismo. Então, se conscientizar também desses hábitos, já que a gente está falando sobre uma oposição da Lua lá no signo de Virgem, desses hábitos que na verdade são fugas. Às vezes a gente pode estar pensando que são hábitos relacionados à saúde, mas na verdade ele só está escondendo uma fuga e uma exaustão sobre aquelas coisas que sonhamos demais, mas não deram certo. E por isso traz muita frustração para a nossa vida. Mas aí a gente constrói toda essa fuga disfarçada, né? Para não precisar lidar com isso, sendo que é algo que tem um potencial de transformação ainda muito grande sobre nós. Então, olhar para isso, encarar essas frustrações de fato, pode ser algo muito libertador ao longo desse período. Todas essas ilusões que às vezes a gente insiste em colocar embaixo do tapete, depois eu lido com isso, depois eu olho para isso, depois eu vejo isso, tudo está querendo
brotar. Brotar para quê? Para ser constelado, para ser entendido, compreendido, ser solucionado. Para que lá no mês de setembro, quando ocorrer aquela lua nova que a gente comentou, o eclipse solar no signo de Virgem, a gente possa ir para a vida com muito mais satisfação, com muito mais alegria, com muito mais praticidade e entusiasmo e fazer as coisas acontecerem. Se você souber onde está o signo de Virgem e de Peixes no seu mapa, você pode aplicar essas dinâmicas de uma forma mais efetiva dentro dessa área da sua vida. Comenta aqui para mim quais são essas casas, eu posso te ajudar a descobrir sobre isso. E se você ainda não sabe qual é a sua mandala astrológica, você pode gerar ela através de qualquer site astrológico gratuitamente. Você pode clicar, por exemplo, no astro.com, que é um site que eu gosto bastante, é super prático, intuitivo, e dizer depois aqui para mim nos comentários desse vídeo onde está a casa de Peixes e de Virgem no seu mapa. Através do cálculo do seu ascendente, a gente também consegue identificar isso. Se você tem essa informação, comenta aqui para mim qual é o seu ascendente e eu digo qual é a casa astrológica que esses signos caem para você, quais são os temas que eles movimentam. Na sexta-feira, ou seja, no dia desse eclipse, eu vou soltar um artigo exclusivo através do portal do João Bidu e do Terra.com, contando um pouco mais como esse eclipse pode influenciar a sua vida e determinada área do seu mapa astral com uma mensagem personalizada do tarô para o seu signo. Então lembre-se de seguir lá nas redes sociais, porque é lá que eu compartilho os links que te encaminham direto para acessar esses artigos. Eu te agradeço imensamente pela oportunidade, por ter assistido esse vídeo. Lembre-se de auxiliar compartilhando com mais pessoas que gostam desse tema e também se inscrevendo no canal. Um super beijo, muito obrigado.